Olá, bom dia a todos. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais uma escola dominical com o nosso tema o Senhorio de Jesus Cristo. Então, que vocês estejam agora conosco aí preparados para mais uma aula, mais uma manhã de domingo abençoada, né, na presença do Senhor, e que você possa aprender um pouco mais da pessoa e do senhorio de Jesus Cristo, amém? Então vamos começar com uma oração para que Deus possa nos abençoar, abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que a gente venha aprender dele e venha guardar não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, e fazemos tudo aquilo que ele tem nos chamado e que é vontade dele para as nossas vidas, e que ele possa nos usar grandiosamente, amém? Então vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo maravilhoso em que o Senhor nos concedeu, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo, Senhor Deus, este estudo, que o Senhor possa abençoar a vida deles e que eles possam crescer cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra e que nós venhamos ser, Pai amado, bênção nas Suas mãos, Pai. Assim nós entregamos as nossas vidas, abençoa tudo aquilo que nós iremos aprender nesta manhã, Senhor. E que o Senhor esteja nos capacitando, nos abençoando, usando da forma que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje, o título de hoje é Jesus Cristo, nosso fundamento. Então nós vamos começar com 1 Coríntios 3,11, que diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento, nós podemos conhecer Jesus de diversas formas, mas nós temos que saber que o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé, é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então eu queria, como que o mundo tem conhecido Jesus? Então o mundo, eu vou ler aqui, né? Alguns pensamentos, né? Alguns acham que Jesus ele foi um grande profeta, que é o caso dos muçulmanos, né? Então, praticamente tem 96 citações no Alcorão da pessoa de Jesus Cristo e ele trata Jesus como um grande profeta. Certa vez nós estávamos fazendo uma evangelização em São Bernardo, né, e nós tinha uma mulher muçulmana, e quando nós falamos da pessoa de Jesus Cristo, ela, nossa, que maravilhoso é Jesus, né? E aí a gente espantado, né? E aí ela fala, não, foi um grande profeta, foi... Então é como eles conhecem Jesus, como um grande profeta. Então Jesus para eles não é Senhor, Jesus para eles não é Salvador, Jesus é um grande profeta. Assim como aquela mulher samaritana, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, que ele fala da vida dela sem ela ter trocado nenhuma palavra, a primeira coisa que ela fala é, tenho visto que és um grande profeta. Então, as pessoas conhecem Jesus como um profeta. Então, no caso dos muçulmanos, né? Ele tem Jesus como um profeta. Então, muitos vão falar que ele foi um grande cidadão. Alguns vão falar que é revolucionário. Então, tem muitas... Alguns vão falar que é derrotado, né? Porque quando ele é levado na cruz, cadê o Salvador? Cadê o que se dizia Messias? Como os próprios judeus disseram naquele momento, né? Falou tanto, fez tanto e acabou numa cruz, né? Sem saber que realmente era propósito morrer por nós. E nós, como nós vemos Jesus? Então eu vou estar falando aqui, né? De Jesus, nosso fundamento, e nós vamos estar aprendendo como o próprio Jesus se apresentou durante o seu ensino, enquanto ele estava aqui ensinando, ele estava ensinando e ele se apresentava de algumas vezes, de algumas formas. Então eu queria nessa manhã aqui nós falarmos sobre isso, sobre o próprio Jesus se apresentando a nós. Então, em um dos pontos, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui é quando Jesus, lá em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Então, o que a ausência de Jesus causa à humanidade? A falta de pão representa o quê? Para a vida.
a nossa alma. Perece de fome e sede por causa do pecado. Somente em Jesus encontra o alimento. Por isso ele disse: o que vem a mim jamais terá fome. E os que creem em mim jamais terá sede. A fome e a sede são necessidades que todo ser humano necessita. Então ele serve para ilustrar vida. Porque fome e sede são dois desejos que não melhoram quando são ignorados. Pelo contrário, quando ignoramos a fome, temos mais fome. Quando ignoramos a sede, temos mais sede. Assim, quando ignoramos a Jesus e as verdades da Bíblia, o vazio da vida é ainda maior. Jesus é a fonte da vida. Ele é a água viva que sacia a sede espiritual e o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. Então, em João lá 6,35, Jesus está dizendo que ele é o quê? Ele era o pão da vida, né? Então, a forma que eles se apresentavam às pessoas. Então, nesse texto, ele vai falar que ele é o pão da vida. Então, ele é o que nos traz vida, alimento para as nossas vidas. E ele diz aqui, né? Se nós ignorarmos, não vai... eu ignorar a existência de Jesus, do seu ministério, não vai me saciar a fome, ou não vai me saciar a sede. Então, Jesus é aquele que, como ele se apresenta aqui, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e os que creem em mim jamais terá sede. Então, Jesus ele se apresenta como o pão vivo, o pão da vida. Em outro ponto, lá em João 8,12, ele diz que ele é a luz do mundo. Então, o que Jesus é para a humanidade? A luz do sol que representa para o mundo também vida. Ele tem o poder de iluminar a vida de todos os seres humanos. Jesus não é mais uma luz, mas a luz verdadeira e única, porque revela a pessoa de Deus e sua vontade para a humanidade. E o resultado de quem segue a Jesus é deixar de andar nas trevas, ilustração para o mal e o pecado. Luz, por outro lado, é vida, e vida de santidade, de compromisso e de consagração. É fruto de confiança depositada em Jesus como Salvador. Porque Jesus prometeu: todo que nele crê tem a luz dentro de si mesmo. Ter a luz é ter Jesus. É ter a vida eterna para iluminar este mundo em trevas. Então nós, quando temos Jesus, esse Jesus aqui que se apresenta como a luz do mundo, a verdadeira luz, né? Então é ele, e quando nós temos ele, é onde nós entramos. Qual o propósito? É que as trevas sejam dissipadas. Então ele é a luz do mundo, e quando andamos com Jesus, através das nossas vidas, aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, toda treva tem que ser cessada, porque essa vida de Jesus em nós, ela vai refletir no mundo. Então, por isso que ele diz aqui, ele se apresenta, né, como luz do mundo. Se apresentou como pão em João 6,35, e agora em João 8,12 ele se apresenta como luz. Uma outra texto, ainda em João 10,9, ele vai falar que ele é a porta. O que Jesus é para a humanidade? A porta representa para... O que a porta representa para nós? Entrada. Ele não é apenas a porta para a salvação, mas a única porta para a salvação. Isso daqui nós estamos falando sobre fundamento. Temos que saber que não existe outra porta. Se nós dissermos que, olha, para nós entrarmos no reino de Deus, eu preciso receber a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, e fazer algo mais, ou guardar algo mais além daquilo que Deus manda, não, nós estamos aqui refutando Jesus como nosso fundamento. Ele é suficiente. Então, a porta aqui, que ele é a porta, é somente ele, não há outro, não há nada mais necessário a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, o texto deixou bem claro aqui, que ele é a única porta, não é só a porta, ele é a única, não existe outra para a nossa salvação.
Não há outro meio de entrar se não for por ele. Qualquer outra porta oferecida para a salvação é pura ilusão. Não existe. Mas a vida que ele nos oferece é abundante, cheia e plena de significado. Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. Então, no nosso fundamento aqui, Jesus, nosso construtor, aqui no caso ele se apresenta como porta em João 10:9, é a única. Não existe outra. Eu sei que o mundo está procurando, o mundo está buscando, mas não existe. Se estou frustrando alguns, infelizmente é o que diz a palavra de Deus. Porque ele é a única. E eu sei que muitos estão alegres também, porque confiam que ele é o único meio de salvação. Não há outra, por isso que ele se apresenta como a porta. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então não há outro caminho, não há outra entrada, não há outra porta, não há algo além disso. É Jesus. Jesus é a porta. Uma outra forma que Jesus se apresenta, ainda em João 10:11, ele se apresenta como o bom pastor. O que Jesus é para a humanidade? O pastor. O pastor representa para a ovelha cuidado sacrificial. O aprisco é grande, mas todas as ovelhas são especiais para Jesus e ele conhece cada uma delas. E ele sabe tudo o que pensamos, sentimos, desejamos e falamos. Jesus é bom a ponto de dar a vida para defender as suas ovelhas. Ele demonstrou imensa bondade através do seu amor sacrificial. Com essas palavras, ele demonstra que não desistirá, não fugirá, mas enfrentará tudo o que for necessário para nos ter para si. Bom, neste contexto, indica excelência. E Jesus é o padrão da excelência. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele faz tudo pelas suas ovelhas, ele guarda, ele cuida, ele não foge diante do inimigo, mas ele está lá para defender. E nós somos as suas ovelhas, ele é o nosso bom pastor. Amém? Ainda em João 11:25, Jesus se apresenta como que ele é a ressurreição e a vida. O que Jesus dá à humanidade é o que a ressurreição representa para a morte. É igual à esperança. Muitos dizem que a esperança é a última que morre, mas para o crente, a esperança bíblica nunca morre. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Confiar em Jesus é possuir a vida de Jesus, uma vida sobre a qual a morte não tem mais poder. Jesus não veio somente nos mostrar o caminho para o céu, nossa ressurreição. Veio principalmente mostrar como é viver aqui na terra, vida. Por isso podemos dizer, Jesus é a ressurreição dos mortos e a vida dos vivos. Então por isso que ele se apresenta aqui como, lá em João capítulo 11:25, que ele é a ressurreição e a vida. Ainda em João 14:6, ele diz que Jesus está se apresentando como o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como chegar a lugar nenhum. Sem a verdade não há conhecimento e sem a vida não há existência. Sem Jesus, nada do que foi feito haveria. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nada do que foi feito sem Jesus seria feito. Ele se apresenta dessa forma em João 14:6, como o caminho, a verdade e a vida. Caminho, Jesus não é a placa de indicação para chegarmos a Deus. É o próprio caminho para Deus. O único caminho para os lugares celestiais, para a vida eterna. Ele é o alvo e também a vereda. Ele é o propósito e também a realização de cada passo que damos. Então, ele é o caminho. Existe o ditado que todos os caminhos levam a Roma, mas para Deus só um caminho, Jesus Cristo, não há outro. Amém? Ele também diz que ele é verdade, tudo quando precisamos saber. Crer e ser está contido na pessoa de Jesus.
Ele é a materialização da verdade. Colossenses 2,9. A expressão mais perfeita de tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é contrário ou se opõe a ele é falso e mentiroso. Então não há verdade sem a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Então tudo aquilo que se diz contra, que vai contra a palavra de Deus, contra a pessoa de Jesus Cristo, diz aqui no texto que ele é falso e mentiroso. Então não há verdade naqueles que falam contra a pessoa de Jesus Cristo ou tiram a pessoa de Jesus Cristo do fundamento, né, de como Filho de Deus, de como Senhor das nossas vidas, de como Salvador das nossas vidas. Então tudo que vem contra isso diz aqui que é falso e mentiroso. E ele diz que ele é vida. Jesus é aquilo que nos dá e nos dá aquilo que ele é, vida real. Ele não é símbolo, é um fato. Jesus é a vida presente, a vida futura e a vida eterna. Longe dele é a ausência de vida, separação, morte. Jesus é a fonte e também a razão de tudo que existe. Então, quando Jesus se apresentou lá em João 14,6, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele estava se apresentando a nós. Então, é mais uma forma de como o próprio Jesus se apresentou a nós. Quem é Jesus? Né? Nós falamos, quando nós falamos na introdução, que nós íamos aprender sobre o senhorio de Jesus, e aqui nós estamos falando agora sobre esse fundamento, como nós vemos aquilo que ele é como fundamento do cristianismo e como as formas que ele tem se apresentado a nós. Então, nós temos aprendido muita coisa. E quando ele fala como o mundo, eu falei isso na introdução, né? Quem diz o mundo que sou, né? Então, lembra daquele que as pessoas falaram, né? Uns falam que é profeta, outros é isso, outros é aquilo. Então, o próprio Jesus aqui, ele estava se apresentando, principalmente no livro de João, quem era ele e o que ele e como ele é na vida de cada uma dessas pessoas. Então, continuando aqui no texto, diz assim, lá em João 15:1, ele vai se apresentar como a videira verdadeira. O que Jesus representa para a humanidade? A videira representa para os ramos é igual comunhão. Jesus deseja que sejamos obedientes e dependentes dele nas pequenas e grandes coisas. Um relacionamento regado por uma intimidade e comunhão espiritual com Jesus só pode gerar frutos, ou seja, uma vida que demonstra aos outros em que estamos ligados. Quando depositamos nossa confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ligamos a videira verdadeira e a partir dessa decisão, nossa vida depende dele. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. E só quando damos fruto desse relacionamento é que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, ser ramo dessa videira aqui, que é o próprio Jesus Cristo, é ser um ramo frutífero. É ser um ramo que dá frutos. Então, quando Jesus se apresenta aqui como videira verdadeira, ele é aquele que traria comunhão, união. Então, nós, o que ele diz aqui? Que os ramos estão ligados nessa videira. Então, nós somos o ramo, nós somos os ramos. E os ramos, ligado à pessoa de Jesus Cristo, ele vai dar vida. Então, ele diz aqui, que Jesus, ele é a nossa videira verdadeira. E nós somos os seus ramos. Então nós temos que o quê? Dar frutos, gerar frutos. Porque gerar é próprio da pessoa de Jesus Cristo. E quando estamos ligados à pessoa de Jesus Cristo, é natural que de nós darmos frutos. Porque estamos ligados a uma videira que é a videira verdadeira. Ele mesmo se apresenta, próprio Jesus aqui, se apresenta como esta videira verdadeira. Então, nesta manhã aqui, eu quis mostrar aqui algumas apresentações como Jesus
se apresentou a nós, ele mesmo se apresentando a nós. Então, como nós aprendemos aqui, né, hoje, ele se apresentou como, em João 6,35, como o pão da vida. Ele se apresentou como a luz do mundo. Ele se apresentou como a porta, a única porta. Ele se apresentou como um bom pastor a nós. Ele se apresentou como a ressurreição e a vida. Ele se apresentou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele se apresentou como a videira verdadeira. Então, essas foram as formas em que o próprio Jesus se apresentou a nós. Mas nós temos que saber que o nosso fundamento é Jesus Cristo. Não importa o que o mundo diga, não importa como as pessoas estão vendo ou estão debatendo, mas nós não podemos ser abalados com as coisas do mundo e temos que continuar crendo que Ele é o dono das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Então Jesus, Ele é Senhor e Salvador, como nós estamos dito aqui, né? Nós estamos conhecendo o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, todas essas formas que Ele se apresentou só é uma base a mais, um fundamento a mais daquilo que nós cremos. Então, por mais que o mundo diga, por mais que o mundo fale, olha, não é bem assim, as coisas mudaram, estamos vivendo novos tempos, mas Jesus Cristo, ele continua sendo o fundamento da igreja. Ele não vai deixar de ser. Não há nada, como nós aprendemos aqui, que possa substituir a pessoa de Jesus. Então, Jesus ser Senhor das nossas vidas é nós entregarmos por completo, é saber que a vontade dele está sobre as nossas vontades. E não é uma vontade que a gente escuta muito o mundo dizer, né? O mundo dizer quando você é crente, né? Então, aí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, como se isso fosse ruim. Eu não beber, eu não fumar, eu não ter momentos de farra, né, da vida que a gente fala, como se isso fosse prisão, eu não fazer isso. Quando na verdade nós sabemos que as pessoas que fazem isso, na verdade eles são os próprios escravos, porque eles não conseguem se libertar. Nós fomos libertos por Jesus Cristo. Então, Ele se tornou o Senhor das nossas vidas porque Ele nos libertou de todos esses vícios. Na verdade, nós somos livres. Então, a pessoa que tem um vício, ela não pode por mais que ela fale, eu não posso largar, eu não posso. Por que não pode? Porque ela está presa. E, na verdade, quem são as pessoas livres somos nós, que nós podemos dizer não a estas coisas. Através da pessoa de Jesus Cristo que nos ajudou a nos livrar desses vícios. Então, as pessoas elas estão presas ao mundo, ao que o mundo diz. E nós temos que saber que Jesus Cristo é o nosso fundamento e não há outro. Lá em Efésios 2, 20 e 22 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então diz aqui que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, nós temos que saber que esse fundamento, Jesus Cristo é o fundamento das nossas vidas. Jesus Cristo é o fundamento da igreja e nós somos a igreja do Senhor. Então, nada pode ser abalado. Diz que Jesus é o fundamento, cada um pode construir de forma que quiser. Mas ninguém pode construir sua vida com Deus em cima de outro alicerce que não seja do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas estratégias para alcançar as pessoas para Deus, apresentando Jesus como Salvador,
como Salvador. E há muitas estratégias para edificá-las em Jesus como Senhor. Todas as estratégias são válidas desde que tenham o senhorio de Jesus Cristo como fundamento. E aí pergunta, qual tem sido a nossa base, o nosso fundamento para construir a nossa vida cristã? Para edificar corretamente, precisamos conhecer antes o fundamento sobre o qual iremos edificar. Hoje nós aprendemos mais um pouco. Aprendemos como o próprio Jesus se apresentou a nós. E aprendemos aqui que Ele é o nosso fundamento. Não há outro fundamento, não há outro caminho, não há outro que nós possamos buscar a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é aquele que se apresentou a nós e ele é o nosso fundamento. Então, eu queria deixar aqui algumas perguntas para você meditar durante tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Então, a primeira coisa que é para você meditar é sobre, com base nas atitudes de sua vida diária, qual tem sido realmente o seu fundamento? Isso é para você responder aí, com base nas suas atitudes, na sua vida diária, qual tem sido realmente o seu fundamento? A segunda pergunta que eu deixo para você meditar, qual tem sido sua capacitação bíblica para defender a sua fé fundamentada no senhorio de Jesus Cristo em sua vida? Qual tem sido sua capacitação bíblica para defender sua fé fundamentada no senhorio de Jesus Cristo em sua vida? Terceira pergunta que eu deixo. Diante das pressões do dia a dia e tantas opiniões sobre fundamentos ideais para uma vida, como você tem se mantido fundamentado em Jesus? Diante das pressões do dia a dia e tantas opiniões sobre fundamentos ideais para uma vida, como você tem se mantido fundamentado em Jesus? E última, com base na pergunta anterior, quais são as suas maiores dificuldades para blindar o senhorio de Jesus em sua vida? Responda e depois sugiro que faça uma pesquisa bíblica e busque versículos que te apoiem a vencer essa dificuldade e as promessas de você manter-se firme nesse fundamento. Então, quatro meditações aqui para você fazer. Olhar para dentro, analisar, autoanálise sobre o senhorio de Jesus Cristo na sua vida e como nós podemos fazer essa defesa destes fundamentos e daquilo que Jesus é para as nossas vidas. Amém? Então, fim daqui o estudo, que o Senhor possa abençoar, que você possa ser abençoado com esse estudo e que você possa ler esses textos que nós falamos aqui, que eu falei hoje aqui, né? Para que você possa aprender um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Queria orar com vocês, fechar nossos olhos e fazer uma restauração. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas maravilhas. Te agradecemos por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas cada vez mais. Não porque somos merecedores, mas porque a tua palavra, Senhor Deus, nos dá essa certeza de que o Senhor é aquele que guarda, Senhor Deus, aquele que ama, porque o Senhor é o bom pastor das nossas vidas, como diz aquilo que nós aprendemos hoje no texto. Então, Pai amado, que o Senhor continue a guardar as nossas vidas, nos livrando de todo mal, e que o Senhor possa também nos abençoar, Senhor Deus, com tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Que o Senhor possa ajudar-nos a crescer cada vez mais, Senhor Deus, no Teu reino, e que nós venhamos reconhecer o senhorio, e saber que nós somos Teus servos, Senhor Deus, e que nós possamos fazer cada vez mais a Tua vontade. Muito obrigado por esta manhã, por este estudo, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade que vocês abriram para estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês neste dia. Deus abençoe. Assim, nós terminamos aqui esse estudo e que o Senhor esteja com você neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.